A salvação é entender. Quem entende está fora do sistema religioso e não pega dinheiro por temer a Deus. Quem também está fora do sistema religioso e concorda com tudo de quem está fora, mas não pratica, ou seja, não vai nas ruas pregar todos os dias possíveis, está morto também. O entendimento da palavra Jesus é uma prova tão impactante que a pessoa nunca mais será filho deste mundo da criação, mas do Deus Criador, o qual nunca foi criado. Se ele é filho do Eterno, ele só valoriza as coisas eternas, e decide ser um ridículo aos olhos do mundo para ser alguém aos olhos do invisível a este mundo cego. Mas veja bem, este entendimento transformador só virá depois que a pessoa for batizada no Espírito Santo e receber algum dom espiritual como sinal, sendo o dom de língua o mais provável, como descrito em 1 Coríntios 14. Esse batismo por Cristo virá por meio de sensações na carne e emoções na alma no decorrer de sua busca do entendimento das Escrituras e a prática de pregar aos outros, e de oração a Jesus em particular pedindo o dom do batismo pela consciência que o dom existe, como descrito nas Escrituras. Muitos associam os dons espirituais de Cristo ao sistema religioso porque este ostenta muito esses dons para impressionar, mas o dom é para corroborar a palavra e não se associa ao sistema material do dinheiro mamon. Lembrando que os espíritos caídos têm poder de fazer coisas impressionantes e enganar, mas a diferença está na doutrina do Deus Mamon, dízimos, ofertas voluntárias, compras de terrenos, construções civis, vendas de CDs, de livros e toda a podridão do sistema religioso feita para o fogo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, dada um de cada igreja evangélica ou católica, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Marcos 13 e 21-22. Esse sistema religioso tenta sustentar a tese de que grandes reuniões físicas continuaram na graça para dar ocasião de fazer construções, como se fosse um negócio de enriquecimento de fazer galpões para festas. Mas o Espírito diz que em Cristo é tudo espiritual. Até ir na rua pregar é considerado espiritual. O que acontece com uma floresta em clima seco? Pega fogo nas árvores do nada para sua destruição definitiva. Tem uma passagem no Velho Testamento que Deus proíbe Davi de enumerar o povo em um censo sob condenação de desgraça no país. Essa ordem por inspiração de Cristo estava focada no Novo Testamento, como todas as ordens do Velho Testamento, o que significa não enumerar o povo de Deus como um homem. Pois isso é a tarefa dos anjos, escreveram seus números nos livros celestes. Os homens não são capazes de dizerem quem está ou não está no reino de Deus. Então, instituição religiosa para reunir corpos físicos já é errado, como tudo quanto tem nela, e isso inclui ter rol de membros. Quando Cristo fala em Mateus 5,18 que nenhum jota e nenhum tio profetizado deixará de acontecer antes do mundo se acabar, ele quer dizer que tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas não é por acaso, que elas foram formadas pelo Espírito de Jesus justamente para causar o que acontece hoje nos debates sobre os mistérios da vida, os ateus procurando e confirmando falhas, e os cristãos tentando refutar e explicar as aparentes contradições como verdadeiros tapadores de buracos. Vai pois agora, escreve isso numa tábua perante eles, registra-o no livro, para que fique como testemunho para o tempo vindouro, para sempre. Isaías 38. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos a verão. Isaías 29:18. Pelo entendimento constata-se que foram histórias reais registradas pela inspiração de Jesus para servir de parábolas que profetizavam o futuro e contavam coisas passadas que não foram escritas, por meio de suas mensagens ocultas das parábolas. O estilo literário ambíguo era próprio dos profetas e dá vários buracos para se cair no mal-entendido interpretativo. Tudo isso faz parte do entendimento que prova Deus absolutamente, para que se possa afirmar, pela fé, prova racional da palavra, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus 11:3. Então os escritos sagrados como centro dos debates calorosos sobre os mistérios da vida foi uma invenção de Deus para nossa terapia intelectual. Aqueles que por tradições ideológicas, étnicas ou familiares que tiveram o seu racional bloqueado para entender essas coisas são os prováveis aptos para dominar este mundo por meio das injustiças diante de Deus.
São programados a não valorizar os mistérios, mas somente as coisas concretas, no engano que um dia descobrirão todos os ministérios por elas. As coisas concretas são materiais e fenômenos físicos descobertos. Se acreditam que descobrirão tudo no futuro por si próprios dessas coisas visíveis, então o seu Deus é de pau e pedra e humano, pois Deus é o que tem o poder de revelar todos os ministérios até o limite possível, por meio de sua palavra profetizada, nascida, ressuscitada e reveladora de todos os mistérios para quem se interessa em descobrir tudo hoje. Muitas pessoas também seguem uma religião porque receberam de sua família como tradição, e não foi fruto de uma escolha supérflua. Essas tradições religiosas enraizadas na mentalidade do indivíduo desde que nasce são difíceis de arrancar, pois de uma maneira diabólica bloqueia a mentalidade do indivíduo para entender os mistérios da palavra de Cristo. Ateísmo, candomblé, maçonaria, judaísmo, islamismo, hinduísmo, espiritismo, cristianismo etc., todas envolvidas com o dinheiro mamon e forças ocultas, portanto, empenhadas em fazer uma imagem falsa de Cristo e o apagar de vez do mapa. Cada um é filho daquele de quem segue suas ideias. Se segue as ideias tradicionais do mundo é filho do diabo, mas se segue as ideias de Jesus Cristo que veio do céu é filho de Deus. Largue as ideias de tradições familiares e étnicas pela racionalização das palavras de Cristo, e liberte-se do jugo da pressão da sociedade, porque ninguém vai ter pena de você quando ver queimando eternamente no lago de fogo. As ideias do mundo são ateísmo, cristianismo, família, trabalho, feitiçaria, orgia, clube social, fama, riqueza, ostentação, beleza, zombaria, nojo, materialismo, política, disputa e outras coisas dessa natureza criadas pela mentalidade fértil do corpo. Jesus não instituiu nada de material não, ele veio acabar com a instituição material do Velho Testamento de rituais para estabelecer a vida eterna, tudo novo, caso contrário estaria voltando a pegar no lixo o que não prestava mais, estaria instituindo algo velho que entrou em desuso, rituais representativos. Esse ritual só foi para Cristo fazer, para representar a pregação do Evangelho, e quem o faz usurpa o lugar dele, e regride no tempo. São crianças brincando de casinha, de papai e mamãe de comidinha. Isso é para quem fala que Jesus instituiu o ritual de Santa Ceia. É um fariseu possuído por demônios zombadores de Cristo. O ateísmo é uma doutrina de psicopata que só teme o mundo. Somente não comete atrocidades porque teme o poder terreno. Se não tivesse cadeia cometeria, porque a punição eterna não existe para essa crença, nem mesmo a dúvida e a incerteza do que acontecerá depois da morte ou até o tempo para o ajudar a tirar da ideia o mal que pensa em cometer, porque para ele será como antes de nascer, um nada, somente o que existe é o que consegue ver com os olhos, o resto nada mais existe. Portanto, quando o corpo se degenerar, o ateu pensa que não existe alma. Se não teme Jesus que tem poder de lançar a alma na punição eterna, porque para o ateu tudo isso é ilusão, então não teme nada, senão o próprio homem. Se teme a criatura vai ser governado pela criatura. O Deus de alguém é quem ele teme pelo reconhecimento do seu poder. Quem teme a Deus por o reconhecer pela sua palavra Jesus, o qual é ele próprio, nunca vai cometer atrocidades na terra, mas quem não o teme as vai fazer por pura diversão na oportunidade de sair ileso, ou até mesmo no pretexto de defesa própria. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei mais aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10:28. Tem muito doutor que estudou história, fez teologia, mas virou ateu porque foi enganado pela serpente com as palavras desses estudos humanos. Eles dizem que sabem de tudo de Bíblia e das coisas que acontecem nas igrejas e que não acreditam em nada, que toda a história é mitologia, fábula, e que não são crianças para acreditarem nisso. Mas as histórias que parecem fábulas, anedotas, são dessa forma para representar tudo. Quando esses filhos da serpente enganados dizem que não acreditam em nada de religião por causa de seus estudos humanos aprofundados, se realiza o momento de dúvida de Eva quando a serpente fala contra Deus na sua mente e ela acha que começou a descobrir a vida, mas não sabia que estava sendo enganada. Se eles continuarem enganados e pregando heresias contra Cristo eles vão comer da fruta, que é morrer para a condenação eterna. Quem não tem medo do inferno vai para lá, se continuar aceitando as ideias que a serpente sopra na mente. Conclusões próprias. Esses são pastores,
padres, ateus, religiões e todos revoltados contra Deus, contra falar dele porque não suportam em sua incredulidade. Isso inclui até aqueles que vivem de falar dele, porque não suportam ouvir a verdade. Vivem de falar de Deus, mas não suportam ouvir de Deus. Tudo que se faz nesta terra é vaidade e pecado. A única coisa que não é pecado as pessoas não querem nem ouvir falar, nem muito menos praticar, que é falar de Jesus Cristo nas ruas sem as tradicionais religiões e o seu dinheiro mamon para sustentar. Cobra que se arrasta pela barriga e se alimenta de pó todos os dias. A fobia emocional de ficar fora de uma religião e parar no inferno é resultado do engano das doutrinas materialistas das tradicionais religiões humanas. Esse medo de ficar fora de um grupo exclusivo está associado também à conveniência do corpo de impressionar os outros para alimentar o seu ego. Todo aquele que procura um grupo fechado de 4 paredes para alimentar as necessidades do ego está fora do reino de Cristo nas ruas de pregar correto sem arrecadação das instituições para construções, pois construímos a casa eterna de Deus nos céus pelo ensino correto da palavra de Deus sem materialismo. Não nos esqueçamos do aviso em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não incorras em suas imundícias, produtos nojentos de suas relações comerciais. Esse dela é referência à prostituta assentada numa besta, que se relaciona somente por dinheiro. Apocalipse 17:18. Um dos recursos que as Escrituras, Bíblia e outras, provam por si mesmas ser a verdade é o selo antivírus para que os incrédulos não as entendam e não sejam curados pelas provas desses recursos. A regra é que quem crê vai entendê-las para ter provas mais que concretas que Deus existe. Mas quem não crê vai ficar confuso e ter provas pela própria Escritura que Deus não existe. As Escrituras não são livros comuns que todos chegam à mesma conclusão ao ler, mas haverá divergências porque o seu leque de interpretação é grande, e a cada estudo, meditação, se descobre nova ideia. E isso ocorre porque elas se baseiam de parábolas, mensagens ocultas, e quebra-cabeças que não cabem na visão racional para teste facultativo e terapêutico de memória. Além das profecias claras e ocultas em parábolas que um livro que se prova a si mesmo se encarrega de narrar mais à frente, quem só lê livros que os outros estão lendo vai pensar o mesmo que os outros estão pensando porque é um recurso humano de dominação. Mas com os livros sagrados não ocorre essa concordância de conclusão. Vai haver divergências de ideias, e só os que realmente se interessam pela vida eterna e rejeitam a adoração a si próprio vão decifrar o enigma e ver que é fácil discernir a interpretação correta. Um bicho de 7 cabeças difícil de entender se torna o seu bicho preferido de estimação, quando se abre os olhos para a eternidade. Se fossem escritos humanos seriam fáceis de entender porque não passariam de imaginação fértil do homem, e não verdades da realidade eterna, da qual o nosso mundo material é sombra mortal. Tudo narrado pelo próprio dedo, profetas, de Deus. Tudo isso e mais é o selo da palavra que a identifica. Então o fato de seus livros confundirem os sábios é mais um selo da palavra que prova ser palavra de Deus, e não de homens, porque os de profundidade racional conseguirão constatar que as Escrituras não têm nenhuma contradição, embora pareça pelos seus pontos difíceis de entender, justamente para selecionar os espíritos pelo seu entendimento. Os considerados sábios deste mundo são os pastores, professores, historiadores, ateus, feiticeiros, inventores e toda sorte de gente respeitada e acreditada, mas que negam a Jesus Cristo porque pensam ser deuses sem ele. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. João 6:27. Quem não tirar esse selo da interpretação correta não é digno da vida eterna. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora lê isto, e ele responde: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora lê isto, e ele responde: não sei ler. Isaías 29:11-12. Só Cristo é digno de abrir o selo. Então busque o batismo do Espírito Santo para receber Jesus dentro do teu corpo, para que não viva mais você, mas Cristo vive em você. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Esse batismo com o Espírito Santo,
que dá dons como os descritos em 1 Coríntios 14 como sinal do batismo, é outro recurso para provar que os escritos não são de homens, mas inspirados por Jesus Cristo, porque ele está vivo nesse exato momento sabendo tudo que existe no mundo e no seu pensamento. O dom de profecia hoje por quem seja digno ou não é outra prova que as escrituras não são de homens. Digno é quem não aceita dinheiro em troca do dom, porque tem muitos falsos profetas que revelam, expulsam demônios, dentre outros sinais, mas emprestam a sua boca aos demônios porque querem dinheiro. Por isso também são considerados como cães e feiticeiros. Apocalipse 22:15. Esses profetas podem até ser usados por Deus, como no caso de Balaão que queria o prêmio da injustiça, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2:15. Comer a fruta proibida é morrer sem acreditar e fazer o ide de Cristo sem religião do dinheiro mamon. A questão não é ver Deus com os olhos carnais, porque podemos ver e conhecer Deus mais do que se vermos Ele como Eva viu na sua ordem para não comer da árvore do bem e do mal, porque os olhos do raciocínio nem se comparam com os olhos da visão aparente na questão de comprovação. Caso contrário, Satanás e seus demônios não se rebelariam. Então a questão é em relação à prova do passado e do futuro não alcançável criatura diante dos vícios irresistíveis do corpo, como um Deus que não se pode resistir, como a heresia da graça irresistível do calvinismo. O que eu quero dizer, que a prova da existência de Deus é óbvia pelo entendimento dos mistérios de sua palavra. Não é essa realidade que está em xeque, mas sim se Deus tem poder de cumprir o que prometeu, que nenhuma criatura jamais ouviu fazer isso antes. Lançar a banda podre de almas de demônios e de homens no fogo. Óbvio que toda criatura que está diante do seu trono sabe do seu poder, mas enquanto não chegar o dia dele realizar a vera, sempre haverá brechas para dúvidas por causa dos desejos incontroláveis do pecado e da confusão intelectual do raciocínio de criatura. Além de que no campo das trevas deste mundo Satanás e seus demônios prevalecem na disputa de influência entre a verdade e a mentira, o seduzindo pelos desejos. Pode parecer impossível resistir aos desejos devido ao corpo, mas Jesus provou que é possível anunciar o escape do tormento eterno todos os dias e em todos os lugares sem dinheiro de religião humana para alcançar a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Então não deixe os vícios do corpo abafarem a prova absoluta de Deus pelo entendimento de sua palavra para não parar no inferno eterno. Mesmo no futuro longínquo no fogo do inferno não terá prova de nada, exceto agora pela palavra revelada dos livros antigos, conhecendo todos os seus mistérios, quebra-cabeça difícil de montar, histórias parabólicas proféticas, filtro entre crentes e ateus para os confundir, mandamento atual por meio de um povo antigo etc. Então considera que a Bíblia e os outros escritos sagrados fora dela são especiais, e nem se comparam com o mundo todo em valor. Porque a única coisa útil nessa terra é pregar corretamente a palavra sem dinheiro. Então já começa lendo a Bíblia agora nessa linha de raciocínio que a religião não se envolve com dinheiro, que Cristo é o centro de tudo que é sagrado da lei de rituais para o Israel antigo somente, sábado, sangue, arca, circuncisão, dízimo etc. E o dinheiro é o centro de tudo que é anátema, lepra, excremento, cadáver, lixo palha, veneno, coágulo, trabalho no sábado, fogo estranho etc., para o Evangelho da Graça do Novo Testamento depois da ressurreição de Cristo, o qual só consiste em palavra, Jesus, de rua em rua, temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, Hebreus 13:10. Compartilhe isso até o fim de sua vida porque a vida eterna já é garantida, mesmo depois da morte, se deparando com o céu e o inferno, não terá prova de tudo. Porque a prova é somente o entendimento correto das Escrituras, caso contrário se revoltará contra Deus. O Deus dinheiro é a causa número 1 das mortes, e Jesus Cristo é a causa da vida eterna pela prova de tudo pelo entendimento de sua palavra. Então, quem prega a vida eterna não pode aceitar a corrupção eterna do dinheiro como recompensa da pregação da vida eterna, pois a vida não depende ou se sustenta da morte. Devemos entender que depois da ressurreição de Cristo, na nova aliança para todos os povos, é pecado ajuntar corpos físicos no lugar para fazer rituais e arrecadar para negócios materiais aos modos do sistema religioso, não negócios do Pai, de palavra. Isso gera concorrência de facções visíveis do sistema eterno de Cristo,
Estes são os que causam divisões, são sensuais, e não têm o espírito. Judas 1:19. A cifra da terra é a moeda local, mas a cifra do céu é Cristo, a palavra entendida. A prostituta sentada na besta com uma placa de blasfêmia na testa são as placas de instituições filantrópicas, nomes de blasfêmia, que se apoiam no governo mundial. Prostituta é a religião que se relaciona somente por dinheiro. Ela é também os corpos físicos ajuntados para se prostituir carnalmente, como uma estratégia usada pelo falso profeta Balaão, amante do prêmio da injustiça, para enfraquecer o povo de Deus pela tentação dos desejos carnais, infiltrando mulheres estrangeiras, religiões, para levar o povo a se prostituir. O que acontece nessas reuniões físicas do sistema religioso? São palcos para as pessoas se posarem como ídolos para impressionarem e serem impressionadas, sem nenhum compromisso com o espírito e a verdade para os desconhecidos lá fora. São grupos fechados numa bolha religiosa, num círculo vicioso sempre com as mesmas palavras para as mesmas caras. Essas reuniões de corpos físicos são ídolos impressionantes que são estátuas inertes para a vida eterna. Não veem, não pensam, não ouvem e não falam. Vivem num palco de representação que eles mesmos criaram, e desprezam o real palco do mundo da criação de Deus para o evangelismo de rua sem dinheiro de instituição. Esses ajuntamentos de corpos físicos formam um altar que só serve para a fornicação e a adoração aparência ilusória desnecessária. São aptos à fornicação da carnalidade e à idolatria ao aparente. Quem quer pregar em espírito, sem materialismo, e em verdade, correto, nas ruas sem dinheiro de instituição, então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:6-8. A brasa viva tirada do altar é o entendimento correto tirado das escrituras sagradas. A brasa viva tirar pecado com o toque na boca é a pregação correta do entendimento nas ruas perdoar os pecados, do que ouve e do que prega correto, sem materialismo. Esta pergunta se terá alguém disposto a ir por Deus e seus anjos é porque é muito difícil alguém ir somente por fé. Tem que ter os lábios tocados por uma brasa viva, Jesus Cristo. A brasa não é o fogo da comunhão carnal, mas o fogo da concordância com a palavra do entendimento correto. Isso é para aqueles que dizem que a brasa longe do fogo se apaga, interpretando que o fogo seria a comunhão carnal de corpos físicos. Mas isso se apaga porque é perecível e dependente do físico. A brasa é viva porque ela não é uma brasa que depende do fogo para ficar acesa. Por isso me ame o Pai, porque ponho minha vida para tomá-la de volta. João 10:17. Se a brasa for o nosso entendimento racional, ela pode se apagar se não meditarmos nas palavras de Cristo e não as praticarmos na evangelização nas ruas de graça. A verdade está na cara da pessoa e ela não vê porque não foi tirado o véu do Velho Testamento. E isto é incrível, provando que a coisa é divina diante do vacilo do homem que não quer saber do que virá depois da morte. Quem vai para uma igreja evangélica é pior do que quem vai para uma balada. Porque o mundo não aceita mais o evangelho correto sem dinheiro do que os que se dizem evangélicos. Tanto o evangélico quanto o devasso dão dinheiro para alimentar negócios lucrativos deste mundo. Mas nos negócios de Deus a cifra da moeda eterna é o entendimento correto da palavra Jesus Cristo, a vida eterna. Esse pessoal nunca pensa em Deus, mas só nos problemas desta vida, e por mais que se ajunte em suas reuniões em dias programados, nunca vai deixar de estar e se sentir só porque não foi batizado em Cristo para entender sua palavra e compartilhar mundo afora para muitos. Paga para fazer parte de um grupo, se enganando que está unido, mas de repente, quando precisar, ninguém dará a mínima para ninguém, e todos virarão as costas porque são egoístas e impotentes que não se apegaram em Deus, mas tentaram se escorar uns nos outros enquanto estavam vivos ainda aqui na terra. Quando abrirem os olhos verão que essas instituições religiosas são prisões eternas espirituais que enganam e não deixam os seus ouvintes pregarem em todos os dias e lugares. Sem instituições religiosas que arrecadam dinheiro, para conhecerem Cristo ainda aqui na terra e alcançarem assim a vida eterna. São coágulos sanguíneos que não deixam os glóbulos vermelhos circularam, e matam o organismo como uma gangrena, como um veneno da serpente perniciosa.
Assim são suas doutrinas de arrecadação abomináveis por Jesus Cristo. Querem se fechar num coágulo de 4 paredes e não querem que os ministros de Cristo circulem pelas ruas do mundo pregando o evangelho livre do materialismo. No evangelho de Cristo tem reunião todos os dias e em todos os lugares e horas porque é espontâneo em qualquer lugar possível, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos nele, aí ele está conosco porque essa é a reunião no Novo Testamento para todos os povos. Não é a do Velho Testamento que tinha exclusão e preconceito étnico, gentios e publicanos. Em Mateus 18 Cristo discorre sobre esses 2 tipos de reuniões, do Velho e do Novo Testamento, porque ele estava no Velho Testamento profetizando as reuniões espontâneas da evangelização da nova aliança para todos os povos. A grande reunião de corpos físicos foi abolida porque vimos que não dá certo, e é prato cheio para a prostituição da fornicação da carne. Quando ele fala da exclusão de membros, e que tudo que ligares na terra será ligado no céu, ele não está falando de rol de membros ou documentos e anotações corruptíveis, mas de pregar correto, e quem aceitar na terra e concordar com a pregação correta sem materialismo será ligado pelos anjos no céu. Não é ligar no rol de membro de igreja e nada disso envolvido, não tem nada de material corruptível, é só pregar a palavra e ligar com a caneta da verdade na terra pela concordância com o evangelho sem dinheiro, que os anjos ligarão no céu. Pois somos tecnologia infinita inalcançável ao homem que registra tudo, nada fica oculto. O pecado gravíssimo do registro de rol de membros das igrejas mercenárias é esclarecido no entendimento da interpretação do castigo divino sobre o reinado do rei Davi por ele ter feito um recenseamento do povo. Esse trabalho é feito por anjos que registra tudo oculto, e o homem não é digno de fazer lista de rol de membros porque ele é cego, não sabe quem foi batizado ou não, ou quem comeu a ceia ou não, porque isso é feito no reino invisível do entendimento por Cristo. Visível é só pregar todos os dias e em todos os lugares sem arrecadação de materialismo de religião humana, adoração em espírito e em verdade que o Pai procura. Se você ouviu até aqui e aceitou e concordou com essas palavras, então significa que eu e você somos de Cristo, e fazemos parte do exército eterno que é infinitamente maior do que as forças visíveis deste mundo. Você nunca estará só, pois estamos juntos eternamente em Jesus Cristo, e em breve nos conheceremos melhor, como uma maneira de dizer, porque já nos conhecemos plenamente em Cristo agora.